Saudação, então, a todos os amigos e amigas que participam da nossa reunião. Hoje, prosseguindo, então, nas nossas discussões, a ideia é tentar examinar as questões, de que forma nós organizamos a racionalidade que utilizamos para tratar das noções de tempo no sistema racional humano. Por que eu propus que examinássemos esse tema hoje? Porque nós estamos tratando já, desde a primeira reunião do nosso grupo de estudos, da necessidade de fazermos um esforço para tentarmos entender as razões pelas quais precisamos separar ciência de conhecimento. Essa questão, ela é de fundamental importância para entendermos os processos materiais e lógicos que constituem a racionalidade humana. Por que isso? Porque a razão humana não é obra do acaso. A razão humana não surge como se fosse um fato da natureza. A razão humana é produto da nossa cultura, ela se constitui a partir do momento em que desenvolvemos um sistema de racionalidade que tem o propósito de pôr em ordem o universo da nossa existência e o universo no qual nós estamos inseridos. Então, quando nós tratamos de conhecimento, nós estamos tratando de uma parte dessa racionalidade que estabelece um conjunto de relações com o mundo da natureza do qual nós fazemos parte. Quando falamos da ciência, nós estamos tratando agora de um outro âmbito dessa racionalidade, que não é mais apenas o mundo da natureza, mas é a parte da nossa inteligência em que nós estabelecemos relações a partir do mundo da natureza para construir agora um novo sistema de inteligência, que são as nossas ideias sobre o mundo da natureza. Infelizmente, o processo que nos submete e que nos torna civilizados, que faz o homem ser o que é sob o ponto de vista das suas relações com a natureza, esse processo desconsidera totalmente essa distinção. Por quê? Porque ele trata a razão humana como uma totalidade, como algo que é construído no interior do ser humano e que ela é um dado total, ou seja, ele é produzido unicamente a partir do ambiente da racionalidade que nós estabelecemos a partir das relações. Essa questão, ela tem a ver com aquelas discussões que a gente vem fazendo sobre as relações entre o homem e o universo. O ser humano, ele constrói a primeira parte do seu sistema de inteligência na medida em que recebe por meio das sensações impressões do universo fenomênico. Estas impressões que o universo fenomênico produz no organismo humano faz com que o organismo humano, que é um sistema de inteligência natural, produza sínteses dessas sensações. As sínteses das sensações são resultados das impressões que são produzidas das relações do homem e do universo. Essa parte da inteligência, que resulta em sínteses de impressões dos fenômenos, essa parte do sistema de inteligência, então, constitui, no primeiro momento do desenvolvimento do sistema racional, constitui, então, um acervo de memórias. Essas memórias têm o propósito de representar o mundo da natureza. Porque como o mundo da natureza se imprime no organismo, e como o organismo produz sínteses dessas impressões, estas impressões constituem memórias. Estas memórias, então, não são nada mais, nada menos do que o resultado final desse primeiro momento do sistema de inteligência que se imprime no organismo humano por meio, então, dos sentidos. Todavia, esse sistema de inteligência, esse primeiro momento desse sistema de inteligência, ele ocorre de um modo completamente caótico. E esse modo caótico se dá porque, embora
estes fatos, estes acontecimentos que resultaram nas impressões e, portanto, nas memórias, eles não acontecem todos eles no mesmo momento. Eles são resultados de um conjunto de impressões que gradativamente vem se dando no organismo humano em face dessas relações entre parte, que é o homem, e totalidade, que é o universo. Então, introduzir a ideia de tempo na nossa discussão, ela vai tentar, o objetivo da ideia de tempo agora é tratar unicamente com esse acervo aqui, para verificar de que forma ele é colocado em ordem para produzir depois, num segundo momento do sistema de inteligência, a racionalidade, ou a ciência, ou as ideias, ou também as ideologias. Porque esse sistema de memórias, que são produzidos por meio destas impressões e destas sínteses, ele é o acervo, é o material que o organismo dispõe, então, para ser utilizado no momento da produção do sistema de racionalidade. Que, em última análise, nós poderíamos tratar como as nossas ideologias. O sistema de racionalidade do indivíduo, do ser humano, na verdade, constitui o seu sistema de ideias. E o sistema de ideias são ideologias. Há um equívoco, ao meu sentir, posso estar equivocado quando afirmo isso, mas há um equívoco muito grande de parte da filosofia quando ela trata ou imagina que ideologia somente se justificaria, nós utilizarmos essa expressão ideologia, quando estamos falando das ideologias políticas. No entanto, quando falamos de ideologia, nós precisamos entender que todos os sistemas de ideias dos seres humanos e dos indivíduos se constituem em ideologias. Nós temos um sistema de ideias que vai tratar do mundo da natureza, que nós vamos chamar de ciências do mundo da natureza. Estas ciências do mundo da natureza não passam de um sistema de ideologias que tem por propósito buscar pôr em ordem o mundo da natureza por meio de um sistema de ideias. E, embora também equivocadamente se fala do rigorismo, né, de que as ciências do mundo da natureza seria o único ambiente de inteligência dos indivíduos que poderia ser tratado com o rigor da ciência, embora esse rigor que se busca, então, tratar esse sistema ideológico, essas ideologias, na verdade não passa de ideologias, e a verdade, que não passa de um sistema de ideologias, é que sistematicamente o cientista da natureza está retificando esse conjunto de ideias. Então, aquele rigor que ele imaginava possuir nesse sistema de ideias, ele é transitório, ele não é permanente, ele se transforma na medida em que o homem conquista ganhos no seu sistema de inteligência para tratar desse mundo da natureza. Então, nós temos uma ideologia que poderíamos dizer que é da ciência, temos uma ideologia que é da política. O organismo humano recebe da natureza instruções que coordenam a sua existência, que é buscar sobreviver a qualquer custo e se adaptar permanentemente para que possa sobreviver. Essa adaptação se dá por meio de transformações orgânicas, o organismo está permanentemente se reproduzindo, celularmente se reproduzindo, tanto que a concepção e a morte, o que medeia a concepção e a morte é esse desenvolvimento, que num determinado momento dessas transformações por meio da reprodução orgânica, o indivíduo esgota essa capacidade, cessa o seu ciclo vital e ele encerra, então, a sua existência. Então, o ser humano, então, é coordenado por essa ordem. A natureza diz o seguinte: você precisa sobreviver a qualquer custo, você precisa adaptar a qualquer custo. Então, o homem busca dominar o ambiente da sua existência, que o cerca, e busca também dominar os outros indivíduos, os outros homens. E ele faz isso por meio do quê? De ideologias políticas. A política é o momento em que o desenvolvimento de sistemas racionais se articulam, então, para pôr em ordem a existência humana, e nessa ordem alguém vai exercer papéis de mando e alguém vai ter que cumprir com estas ordens de mando. Então, você precisa justificar tudo isso e você produz ideologias políticas e elas servem, então, para organizar a vida humana em sociedade e fazer com que uns homens prevaleçam sobre os outros. Então, essa
poderíamos dizer que é uma outra ideologia. E, por fim, nós poderíamos ainda, óbvio que daria para separar de outros modos, mas, por fim, eu poderia dizer ainda que é possível falar de uma ideologia moral. A ideologia moral, agora, diferentemente do homem olhando e tratando e tentando pôr em ordem o mundo, da ideologia científica, que é o homem buscando, tratando de entender, organizar e pôr em ordem o mundo da natureza, diferente da ideologia política em que o homem se organiza, o seu discurso e a justificação das suas ações, né, para dominar o outro, depois tem um determinado momento que o homem precisa pôr em ordem a sua existência sob o ponto de vista subjetivo, ele precisa entender a si mesmo e encontrar justificativas da sua existência, das suas ações e tudo aquilo que ele pensa e faz a respeito do mundo. Então, nesse momento, o homem produz também ideologias morais, que são vastamente utilizadas pelas igrejas, pelas religiões, né? Também aí fazendo uso da ideologia moral e a ideologia política e a científica, apesar de que às vezes aparecem cada ideias assim que não dá para dizer que... Mas a ideologia, então, são um sistema de ideias. Então, quando nós vamos tratar agora, se é que eu conseguir, pelo menos, expor como eu trato essa questão das ideologias, então, tem um determinado momento agora em que o ser humano precisa produzir esses sistemas ideológicos, particularmente quando trata do mundo da natureza, a partir desse conjunto de dados, que são as suas memórias, que, mais uma vez, eu repito, na verdade, são sínteses produzidas pelo organismo em regiões especializadas desse organismo, porque a síntese não é produzida no cérebro, como as pessoas falam, né? Ou seja, o que são as nossas memórias? As nossas memórias é um todo que o organismo acumula por meio dessas impressões, e cada parte do organismo humano se especializa numa parte dessas impressões. Então, o organismo humano tem uma parte das suas sínteses que são especializadas no tato, então elas vão organizar as memórias de todas as relações do corpo com os outros corpos, né, no mundo da natureza. Então, essa parte da inteligência especializada no tato vai tentar pôr em ordem, armazena no primeiro momento esse conjunto de informações para depois pôr em ordem por meio de um sistema de inteligência que inicia num primeiro momento de forma natural. Depois tem uma outra parte do sistema de inteligência que vai se especializar, então, na audição. Então, o organismo humano, esse corpo humano, que recebe um conjunto de impressões e produz um conjunto de sínteses por meio da audição, esse organismo humano, então, especializado nisso, também vai produzir síntese e organizar essa parte da audição. Vai fazer o mesmo com o tato, com o olfato, com a visão, que, aliás, a visão tem uma particularidade muito interessante que merece um dia até nós tentarmos examinar de um modo um pouco destacado dos demais sentidos humanos, porque a visão tem uma particularidade muito interessante, que ela organiza diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas elétricas produzidas que, pela distinção, né, do comprimento dessas ondas que são interpretados pela nossa retina, por todo o sistema óptico, ela vai produzir um conjunto de sínteses que buscarão representar, então, cores, espaços e formas no mundo da natureza. Mas esses dados todos, num primeiro momento, então, o organismo põe em ordem de forma natural. Então, o ser humano não precisa pensar de como ele deve conduzir os seus passos para poder caminhar no mundo da natureza. O ser humano não precisa pensar, né, para se manter ereto, em equilíbrio. Eu não sei se vocês já perceberam, né, eu, pelo menos, venho observando isso com muita atenção. Se você tem o hábito de subir uma escada na tua casa ou em qualquer lugar, repete esse fato com muita frequência, depois, num determinado momento, você pode começar a caminhar nesse escuro, você vai perceber que o teu corpo sabe exatamente quando você atinge o último degrau, dá o último passo. Por quê? Por que isso ocorre? E não é necessário pensar, tu não precisa ficar olhando para a escada, tu não precisa ficar pensando nem contando os degraus
para coordenar esse conjunto de movimentos. O organismo desenvolve um sistema de inteligência natural, que é o que permite, não apenas ao homem, mas eu tenho convicção que esse é o mesmo sistema de inteligência que todos os animais possuem no âmbito da natureza. Esse é o sistema de inteligência natural, então, que num primeiro momento todos os seres humanos desenvolvem, independentemente de se preocuparem com a sua racionalidade ou não. Isso também explica, e eu até tratei ontem num evento que foi realizado pela Ordem dos Advogados de Sapucaia do Sul, que é tratando da situação das populações indígenas. Isso é o que explica a principal diferença que nós temos, a nossa diferença com as comunidades indígenas, que eles estão muito mais preocupados em pôr em ordem esse universo de sentidos do que produzir um sistema de racionalidade que tenha por fundamento produzir ideologias que se relacionem com esses sentidos. Então, eles estão mais focados nesse sistema de inteligência que eles adequadamente, corretamente tratam e dizem que é o desenvolvimento da espiritualidade humana. Desenvolver a espiritualidade humana é pôr em ordem esse ambiente de sentidos, de sensações. Mas, então, o que significa? Por que alguém me diria, mas Paulo, você falou que nós iríamos tratar do tempo aqui, no entanto, até agora, você está apenas repetindo algo que a gente já vem tratando em outros encontros e outras reuniões. Mas o que isso tem a ver com o tempo? Pois bem, o tempo é um recurso, é um método, é uma invenção que o ser humano produziu para pôr em ordem estes fatos no âmbito da natureza. Por quê? Nós precisamos de um critério de organização. Quando nós colocamos as questões em ordem no espaço, nós temos um plano, né? Nós temos um plano de racionalidade que permite, então, visualizar ou perceber a existência de determinados dados do mundo da natureza que não se encontram no mesmo lugar. O espaço também serve para percebermos que, além de não se encontrarem esses dados, todos eles no mesmo lugar, se nós formos observar com atenção, com acuidade, nós vamos perceber que nenhum deles é estático. Se nós formos tomar o universo para tentar entender os processos que ocorrem no âmbito do universo fenomênico, nós vamos perceber que o universo é mutação objetiva. O universo está permanentemente em mutação. Jamais o universo é o mesmo em momentos diferentes. O universo que nós estamos tratando agora já não é mais o mesmo do universo que nós estamos tratando novamente agora. Há uma mutação objetiva. E essa mutação objetiva se dá num primeiro momento, a racionalidade humana percebe essa mutação objetiva pelo movimento. Não há nada no universo que não se mova. Das partículas mais elementares, né, no microcosmo desse universo, nós vamos perceber que permanentemente há um intenso movimento nessas partículas, e se nós formos para o macrocosmo desse universo, nós vamos perceber que todo ele também se move. As estrelas não estão permanentemente no mesmo lugar, embora, em função das relações espaciais que nós estabelecemos com elas, as estrelas parecem que praticamente se encontram sempre repetindo a mesma órbita, estando no mesmo plano. Se nós formos observar atentamente, e a astronomia já explicou, já entendeu e já explicou isso de forma adequada, a posição das estrelas no firmamento de hoje não são mais as mesmas posições das estrelas de 2.000 anos atrás. Além disso, elas estão numa distância, numa escala de distância tão grande do local onde nós encontramos, que as informações que nós recebemos dessas estrelas, que se comunicam conosco por meio de feixes luminosos, interpretados pela nossa retina, essa distância é tão grande entre essas estrelas e nós, que muitas delas precisam de milhares, ou algumas até milhões de anos, para que esse feixe luminoso percorra esse ponto em que a estrela se encontra e
a nossa retina para nós podermos tomar, então, alguém entrou agora e me atrapalhou um pouco, por isso a importância esse trânsito dos feixes luminosos entre a estrela e a nossa retina, ela leva tanto tempo e que provavelmente nós poderíamos dizer que essas estrelas possivelmente já não mais existam e continuam mandando informações a respeito da existência delas para a nossa retina. Ou seja, se uma estrela desaparecesse hoje do firmamento, nós precisaríamos de milhares de anos para descobrir que ela desapareceu. Por quê? Porque ela continuaria mandando informações para nossas retinas. Se o Sol apagasse agora, neste exato instante, durante 8 minutos e 27 segundos, nós ainda continuaríamos recebendo a luz do Sol e estaríamos iludidos, imaginando que ele continuaria existindo no ponto em que ele se encontra. Por que que isso ocorre? Porque o universo está em movimento e nós estamos em posições diferentes desse universo. Então, nós precisamos colocar esse universo em ordem. De que forma nós podemos estabelecer ordem nesse universo? Então, se nenhum ponto desse universo é estático e se encontra absolutamente parado no mesmo ponto para utilizarmos como referência do movimento dos demais objetos. Ora, num local onde todos os objetos se movem, obviamente que se nós fôssemos colocar, então, estabelecer pontos e posições para esses objetos, a primeira dificuldade a ser encontrada é saber como relacionar todos entre eles, se nós não temos um ponto estático que sirva de referência para estabelecer as relações espaciais entre todos. Então, para isso, o homem inventou a ideia de tempo. A ideia de tempo, ela inicia num primeiro momento, racionalmente, ela é utilizada num primeiro momento, pelas fases da Lua, né? Nós temos relatos de informações de comunidades que não se preocuparam em desenvolver um sistema racional que diga respeito ao tempo, tão sofisticada como a que nós já conseguimos desenvolver hoje, que então utilizava uma lua, 2 luas, 3 luas, ou seja, usando a lua cheia como referência de tempo. Depois, então, ou seja, você pode usar os ciclos, o movimento da Lua para estabelecer um primeiro momento de tempo. Você pode estabelecer o ciclo de movimento da Terra em torno do Sol para estabelecer o tempo de ano. Você pode estabelecer o giro da Terra em torno do próprio eixo para estabelecer um critério de tempo do dia. E você pode estabelecer como referência o uso de pêndulos, né, como os relógios, para poder estabelecer, então, uma relação de tempo mais precisa. E hoje, os relógios atômicos nos permitem levar esse conceito de tempo a uma escala extraordinária, 2 bilionésimos de nanosegundo de precisão. Então, um relógio atômico hoje, ele oscila, que é construído a partir, então, da leitura das oscilações do Césio 133, né? Então, ele oscila 9.192.631.770 vezes por segundo. Então, nós conseguimos estabelecer critérios para fazer contagem desse movimento e construímos um relógio atômico. Alguém diria, bom, esse relógio atômico é absolutamente preciso. Ele é muito próximo da precisão. No entanto, a cada 2 bilhões de anos, ele atrasa 1 segundo. Ou seja, mesmo fazendo uso de uma tecnologia sofisticada como essa, nós não podemos dizer que o tempo é um critério absoluto de racionalidade do ser humano para pôr em ordem o universo com o qual ele trata. Porque por mais que esse universo, por mais que a gente desenvolva a ideia de tempo estará sempre associada ao movimento de algo. Portanto, quando nós precisamos colocar em ordem esse sistema de memórias das nossas sensações, que são as sínteses das impressões do universo fenomênico, nós vamos utilizar, então, o critério de tempo para estabelecer o quê?
a ordem desses fenômenos no espaço. Então, quando eu falo no dia, eu estou utilizando um critério para explicar as relações que se estabeleceram no movimento da Terra em torno do próprio eixo. Quando eu estabelecer um critério de tempo que trata dos anos, eu estou usando de um critério que eu utilizo para tratar do movimento da Terra em torno do Sol, na sua órbita em torno do Sol. E assim por diante. Os critérios, quando se usa a datação do carbono, né, que os paleontólogos utilizam para datar a data da Terra, que eu acho que o João Emel aqui é a pessoa mais graduada para tratar desse assunto, ele vai utilizar de critérios de movimento, ou de mudança nessa mutação objetiva do universo do espaço. Por que nós precisamos entender isso? Nós precisamos entender, então, que quando nós falamos racionalmente, no âmbito das nossas ideias, da história, ou quando nós falamos da organização espacial, então, desses fenômenos do universo no espaço, nós estamos utilizando de critérios de racionalidade para produzir um novo sistema de inteligência, agora que é aquilo que nós denominamos de ciência, que vai fazer uso, então, de associações, de relações, para pôr em ordem, então, por meio desse sistema de relações, um sistema de ideias que vai buscar fazer o quê? Representar, no âmbito, então, da razão humana, da racionalidade humana, representar por meio de ideias aquilo que os sentidos acumularam de informações por meio de memórias, daquilo que foi o universo nessa mutação objetiva, nesse permanente movimento no espaço, e que desse resultado, desse processo fenomênico permanente, houve de produção por meio das sensações humanas no organismo humano. Então, a racionalidade, o sistema racional humano, que os indivíduos utilizam para pensar, para produzir ideologias, para produzir a ciência, que são questões que dizem respeito, então, à ordenação das suas ideias, elas fazem parte de um sistema de inteligência que precisa ser distinguido de outro, que é aquele em que o indivíduo põe em ordem a partir das próprias sensações. É por isso que Descartes, quando foi tratar das investigações levadas a cabo no discurso sobre o método, ele dizia o seguinte: olha, por que quando eu trato de qualquer tema que diz respeito às minhas ideias, eu jamais posso ter certeza? Ora, isso é absolutamente singelo, depois que nós conseguimos fazer essa distinção para perceber essa razão dessa questão. Por quê? Porque, na verdade, quando nós tratamos das nossas ideias sobre o mundo, nós não estamos tratando do mundo, mas nós estamos tratando das sensações que nós temos, das impressões das sensações que foram produzidas por meio das sensações e que resultaram em sínteses. Então, nós não pensamos o mundo da natureza. É impossível pensar o mundo da natureza. Nós, na verdade, estamos pensando sobre as sensações ou as memórias das sensações que foram produzidas pelo mundo da natureza por meio das nossas sensações. Então, nós nos equivocamos. O processo civilizatório que produz o homem atual, que é o homem que se considera superior aos demais seres humanos, simplesmente por ter desenvolvido uma capacidade de inventar um mundo, produzir um mundo, se inserir nesse mundo para viver nesse mundo, e imagina que esse mundo pode submeter o mundo à natureza. Esse ser humano, na verdade, ele jamais pensa o universo, ele jamais pensa as coisas no universo. As ideias que nós produzimos a respeito das coisas e do universo não passam de relações que nós produzimos a partir do material, que são as impressões produzidas por esse universo e que constituem memórias. Então, nós tratamos das nossas memórias, nós tratamos daquilo que o universo produziu em nós, que tem o propósito de representar o universo. Então, Descartes faz essa descoberta. Essa é a razão pela qual ele vai afirmar depois que a prova de que ele consegue pensar é dada pela prova da capacidade que ele consegue duvidar. Ora, ele diz o seguinte: se eu posso duvidar das minhas ideias sobre o mundo, é porque, na verdade, eu tenho a capacidade de pensar.
e eu só posso duvidar porque penso. Então ele diz o seguinte: eu tenho um ponto de partida para a filosofia. Eu posso produzir um sistema agora, filosófico, que parta, então, desta referência. Se eu não posso tomar o universo fenomênico como ponto de partida, porque o fato dele estar em permanente movimento não me dá a possibilidade de encontrar uma referência estável nesse universo para organizar todo esse universo a partir desse ponto estável, então eu tenho no homem a capacidade de pensar e eu posso desenvolver esse sistema, um sistema científico que seja focado, então, a partir da capacidade de pensar. Então, o tempo, na verdade, não é real. O tempo não existe. O tempo é um critério que nós inventamos, que fazemos uso, então, de movimento, de relações de movimento entre os demais fenômenos em curso no espaço, para poder, então, estabelecer critérios de historicidade. Ou seja, esses critérios podem me permitir afirmar, então, agora que eu estou tratando de algo que eu poderia estar dizendo que ocorreu ontem, eu posso tratar de algo que eu posso dizer, então, que ocorreu na semana passada, eu posso tratar de algo que eu posso dizer que ocorreu no mês passado, no século passado, no milênio passado, e isso só é possível de ser feito porque eu encontrei um critério de relacionamento que hoje está nesse nível de precisão que mede as oscilações do átomo de Césio 133, então eu tenho esse critério no modo mais preciso, depois eu tenho o critério do dia, do ano, dos movimentos, então, da Terra e do Sol, e tem outros critérios também de ordenação desse sistema. Então, eu tenho condições de estabelecer um critério de historicidade, de pôr em ordem as minhas ideias, sob o ponto de vista histórico, no tempo, a partir de uma criação humana, que é a própria ideia do tempo. Então, essa é a razão pela qual eu até me estendi, passei um pouco da meia hora que estava sendo, foi destinada para essa primeira parte das nossas discussões, até me estendi um pouco, mas para tentar estabelecer esse liame de relações, então, entre o universo e o sistema racional na ideia de tempo, para mostrar que o tempo ele pode servir, se nós formos pensar um pouco melhor sobre o tempo, para entendermos as razões pelas quais nós temos que necessariamente separar conhecimento, que é o que trata do mundo da natureza, de tudo aquilo que se comunica com as nossas sensações por meio dessas relações entre o homem e o universo, e ciência, que agora é um âmbito de inteligência em que nós vamos colocar em ordem estas relações que estão presentes, então, nesse sistema de memórias, para produzir referências. Muitas referências, entre elas, o tempo que não passa, então, de uma referência da racionalidade para organizar as nossas ideias a respeito das nossas sensações que buscam representar o mundo da natureza, ou o universo fenomênico. Por hora, sim, eu acredito que com essas ideias posso dar por encerrada essa primeira apresentação aí para nós discutirmos. Espero que tenha tido êxito, não tenha sido enfadonho nem aborrecido vocês com essa discussão. Obrigado. Paulo, então, a preservação da espécie ou da vida seria a maior das ideologias, dentro da tua lógica. E as outras ideologias que tu narraste aí, como ideologia moral, ideologia religiosa, ideologia de costume, sei lá, seriam sub-ideologias, seriam espécies de ideologias dentro de uma ideologia maior que seria um gênero. Ou seja, o que é ideal para se manter vivo. Então, isso seria uma ideologia natural, independente Não. Ciência, se eu vou conseguir expor assim, a ciência, no sentido amplo, mais amplo possível, é uma ideologia. Ciência e ideologia tratam dos mesmos temas. A questão que nós podemos separar, então, ciência e ideologia, porque nós estamos acostumados a tratar ciência como ciência da natureza. Então, ciência e ideologia, por quê? Porque são ideias. Toda vez que eu falo de ciência, eu estou falando de ideias. Toda vez que eu falo de ideologia, eu estou falando de ideias. Ideias, ela tem um sentido amplo. Eu agora posso tratar de algumas ideias que o ser humano produz, porque, obviamente, esse universo tão vasto da existência humana comporta
a produção de sistemas de ideias que vão tratar, então, da natureza, vão tratar da cultura. O direito é uma cultura. O direito não passa de um sistema de ideias com o propósito de estabelecer um sistema de imputação na conduta humana, então, portanto, ele é resultado da cultura. É uma ideologia, poderia ser colocado dentro da ciência política como uma ideologia produzida para organizar a vida em sociedade. E nós temos também, podemos dizer que moral é uma parte da ciência, porque é produzido por meio de ideias. Assim como moral é uma parte da ideologia, moral também é uma parte da ciência. A ciência é, toda vez que nós tratamos, toda vez que pensamos sobre algo, estamos tratando de ciência, de ideologias, de ideias. No entanto, se nós formos parar um pouco assim, e para verificar aquilo que nós estamos tratando, nós vamos perceber que o organismo humano, além de pensarmos, nós sentimos. Ora, é diferente o que eu sinto quando eu coloco o meu dedo no fogo da ideia que eu produzo sobre colocar o dedo no fogo. Colocar o dedo no fogo vai produzir uma memória em que eu não precisarei mais depois colocar o dedo no fogo para saber que o fogo queima. Mas não é porque eu penso que ele queima que ele queima. Ele queima porque ele me produz sentidos de queimar. O meu sistema de inteligência recebe essa informação. Quando eu vejo algo, eu até posso depois fechar os olhos e pensar sobre aquilo que eu penso. Então, eu estou produzindo uma ideia a respeito daquilo que eu penso. Mas a imagem daquilo que eu penso, eu só consigo pensar porque ela foi gravada no meu organismo por meio da retina, nos meus sentidos. Então, eu não posso confundir, não posso tratar do mesmo modo aquilo que eu sinto com as ideias que eu produzo, aquilo que eu penso a respeito daquilo que eu sinto. São dois âmbitos diferentes. Essa é a razão pela qual as comunidades indígenas, que nós, de forma arrogante, chamamos de sem cultura, ou que não tem inteligência, por isso que nós temos uma dificuldade terrível de nos comunicarmos com eles, porque eles nos acham loucos, e somos loucos. Eles dizem o seguinte: esse povo inventou um mundo e esqueceu o mundo real, o mundo da natureza. Eles têm a mais absoluta clareza, tanto que eles sequer demonstram indignação ou surpresa quando tratam conosco sobre muitos assuntos, porque eles, indivíduos dotados de uma espiritualidade extraordinária, que conseguem sentir, tratar com o mundo natural a partir das sensações, e o pôr em ordem esse mundo natural a partir das sensações, quando eles nos encontram completamente enlouquecidos com coisas que jamais aconteceram, jamais vão acontecer e que, no entanto, nos incomodam permanentemente, nós sacrificamos toda a nossa existência, toda a nossa vida, imaginando algo que vai acontecer no futuro e deixamos de viver o presente. Eles dizem: esse povo só pode ser louco. Estão completamente malucos. E isso só é possível a eles porque eles... Eu até trouxe aqui, eu estou muito encantado com isso, eu trouxe aqui, tomo a liberdade de mostrar para vocês, isso é um livro que eu estou lendo hoje, que me encanta, Davi Kopenawa Yanomami, A Queda do Céu, que é exatamente um trabalho que foi feito durante um longo período, a partir de um xamã Yanomami, em que ele busca tentar explicar como eles se relacionam com o mundo da natureza. E aí ele estava tratando do livro, hoje de manhã, o livro eu não consegui mais largar, eu tenho muito livro e leio pouco, até pela quantidade de livros que eu tenho, mas esse eu peguei e não consegui mais largar esse livro. Porque o que me chamou a atenção, a ordem de espiritualidade, como esse universo da existência deles é um universo em ordem. Ele diz o seguinte: olha, nas nossas comunidades, na nossa cultura, ele diz, a gente vai aprender a falar, a tratar das questões, a dar nome às coisas. Ele diz, depois, muito mais tarde, quando as coisas já tiverem todas elas em ordem. Quando as pessoas põem em ordem o mundo da natureza, somente depois disso é que eles vão dar nome às coisas. E aí ele diz o seguinte: aí os nomes adquirem um caráter sagrado. Porque quando você dá o nome para uma coisa, você torna sagrada aquela coisa. Aquela palavra também torna sagrada, porque as coisas são sagradas. O universo é sagrado. Ele diz, os rios, a mata, são sujeitos, eles são dotados de inteligência, eles ficam com raiva
Ele diz, eles se relacionam conosco, se você perceber atentamente, por meio dos sentidos. Então, quando eu dou um nome, eu torno sagrado o nome. Então, a partir daí é que eles vão se preocupar em produzir um sistema de ideias sobre o mundo, mas a partir de uma noção completamente diferente da nossa. Por isso que nós não conseguimos dialogar com as comunidades indígenas. É por isso que a maioria das pessoas são preconceituosas, imaginando que eles não seria possível a eles desenvolver um sistema de inteligência igual ou melhor ao nosso. E, aliás, isso está provado. Vocês assistam às falas de Ayrton Krenak, que é um líder da comunidade Krenak, que mora às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, que foi quase extinta, foram conhecidos no passado pelos botocudos, né? Eles chegaram a ser só 150 indivíduos, estão conseguindo reconstituir a nação. Esse Ailton, eu sempre me perguntava o seguinte, como seria um filósofo oriundo das nações indígenas? Eu estou encantado. É uma pessoa genial. A cada palavra que ele diz tem uma carga de sentidos, de uma coisa tão extraordinária. Mas por quê? Porque eles não se preocuparam a tentar inventar um mundo para justificar a própria existência. E aí eles vão dizer o seguinte, né? Isso também é outra coisa extraordinária. Eles dizem o seguinte, nós somos, os seres civilizados, eles dizem o seguinte, são seres destituídos de humanidade. Destituído de humanidade, destituído de, eu usei a expressão, não, ancestralidade. Por que nós somos destituídos da ancestralidade? Porque a ancestralidade não é apenas os teus pais, os teus avós, os teus bisavós. A ancestralidade são todos aqueles que te antecederam na produção desse universo da tua existência. E se você for buscar nessa ancestralidade, esses vínculos, eles vão chegar num determinado momento que eles vão te ligar à Terra. Então, a Terra está na nossa ancestralidade. Eles, enquanto que os seres ditos civilizados, diz ele, eles são seres históricos. Por quê? Porque como nós negamos, como nós inventamos um mundo, e nesse mundo que nós inventamos, é óbvio que nós vamos tentar deixar fora aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atrapalha, e aquilo que foi inventado para nos incomodar e nos atrapalhar, para poder nos dominar, como nós precisamos deixar isso fora desse mundo, né, da nossa existência, nós perdemos a nossa ancestralidade, porque por causa do esquecimento. Esses acúmulos de esquecimentos que fazem parte, então, da nossa existência, elas nos tornam seres incompletos. E ao sermos seres incompletos, diz o seguinte, nós precisamos agora inventar uma história, produzir uma história. Então, a história é a forma de produzir uma explicação para os nossos esquecimentos e tentar justificar a nossa existência. Ao invés de justificarmos na ancestralidade, que nos ligaria a todos o passado humano na Terra, até nos trazer de volta à própria Terra, né? Como nós perdemos essa noção, porque nós não trabalhamos mais com os nossos sentidos, mas com as nossas ideias, e essas ideias foram inventadas, tão inventadas que nos obrigou a tirar fora da nossa existência aquilo que não serve para esse sistema que inventou o mundo em que vivemos, nós precisamos da história. E aí, se nós inventamos a história do passado, nós inventamos a história do futuro também. E aí vivemos a partir do futuro. E aí o futuro nos escraviza. Desculpe se eu fui demais. O tempo, quando fala do tempo ali, hoje a ciência trata o tempo como anos-luz. Anos-luz significa o tempo necessário para te ter a sensação da luz. Sim, sim. Foi a grande descoberta de Einstein, né? Então, eles parametrizaram agora o tempo pela velocidade da luz e pelo seu deslocamento no espaço, até que chegue essa sensação de luz até a nossa retina. Não é nenhuma asneira, nenhuma uma coisa maluca, se nós passássemos a imaginar hoje que uma boa parte das estrelas que nós enxergamos no firmamento não existem mais. Sim, com certeza. Por quê? Porque como a distância entre a estrela e nós, ela só pode ser medida em anos-luz, são tantos milhões de luz, né? Eu não tenho bem certo agora o dado, mas me parece que a estrela polar, que é uma das estrelas mais luminosas no firmamento, ela está a 230 anos-luz da Terra. Significa dizer que se ela, por qualquer razão, um fenômeno extraordinário... 230 mil anos-luz, deve ser. 230 anos-luz. Anos-luz. 230 anos-luz. Então, se a estrela polar, por qualquer razão, desaparecesse hoje,
Só as pessoas nascidas em 2250 descobririam isso, porque esse é o tempo necessário para que as informações luminosas da estrela chegassem até a nossa retina. O que seria certo afirmar que se tivesse algum planeta nos observando, nós poderíamos estar extintos também em relação a eles, porque a nossa imagem estaria chegando lá depois da nossa extinção. Exatamente. Se nós passamos a pensar a partir dos nossos sentidos, isso não seria possível afirmar, porque nós estamos sentindo a existência do nosso planeta. As relações são do que vem de fora para nós, né? Mas o universo da nossa existência, ele é dado pelos nossos sentidos. O que Einstein fez na teoria da relatividade foi introduzir no universo newtoniano, o universo newtoniano tratava o universo como estático, como se todas as relações fossem dadas no mesmo momento, que Einstein diz, não, eu preciso considerar o ano-luz, a distância que esse universo se encontra. E o que levou ele a pensar sobre isso foi, me parece, uma experiência absolutamente singela. Ele fez o cálculo de um trem em movimento. Ele dizia o seguinte: se eu fotografar um trem em movimento, a luz que chega da parte da frente do trem na minha retina com a que chega da parte de trás, se dá em tempos diferentes. É bilionésimos de segundos, mas chegam em tempos diferentes. Aí ele vai perceber que, se ele levar em consideração esse fato, se o trem andasse na velocidade da luz, ele perderia a imagem, ele desapareceria. Tanto que surge daí, então, essa ideia da transformação de massa em energia, né? Ou seja, ele deixaria de ser massa, passaria a ser unicamente energia e perderia a noção de forma dele. Então, a partir dessas ideias, Einstein, então, vai fazer toda a investigação, vai reconstruir a física moderna, né, contemporânea, aliás, a partir da reformulação dos conceitos newtonianos, a introduzir a ideia de tempo, de espaço-tempo, na categoria da física, né? A física passa, então, a tratar o tempo, ou seja, introduz a variação do tempo, que é uma invenção humana, então, como critério de validação das suas ideias sobre o universo. Me causou até uma certa perplexidade um dia desses, eu até critiquei, no bom sentido, cientificamente, porque a crítica científica, ela sempre contribui para o nosso crescimento, né? Alguém apresenta como uma descoberta extraordinária a fotografia do buraco negro. Olha a origem do universo, estamos fotografando a origem do universo. Negativo. Se a teoria, se vocês estão certos na teoria do buraco negro, essa fotografia que vocês estão fazendo é de 50 bilhões de anos atrás. Eu pergunto o seguinte, se a fotografia do buraco negro é uma imagem de 50 bilhões de anos atrás, quem me garante que outros fenômenos mais extraordinariamente periféricos a esse buraco negro tenham ocorrido ao ponto de desvirtuar completamente, inclusive, as informações que você trata como imagem do buraco negro? Então, não é possível falar de fotografar o buraco negro. É claro que o pessoal estava tentando trazer uma manchete para a ciência, para atrair as atenções para a ciência e para a especulação sobre o universo, né? Mas uma afirmação dessa natureza, que não leva em consideração a distância em anos-luz do fenômeno entre nós e ele, obviamente, não vai tratar de forma cientificamente, naqueles termos do rigor que eles tanto afirmam que existe, uma ideia dessa natureza, né? Então, eu continuo à disposição. A minha ideia é tentar provocá-los a pensar, né, sobre essas questões. Eu realmente, assim, eu trato disso, e quanto mais eu penso, quanto mais eu investigo sobre esses assuntos, mais eu percebo que a gente precisa reformular as nossas ideias, que as nossas ideias, ou aquilo que nós imaginamos, que são tranquilas, que são efetivamente ideias do mundo da natureza, na verdade, são invenções que nós produzimos e que, por não questionarmos essas invenções, acabamos aceitando. Ô, Paulo, o tempo pode ajudar a que outras espécies vivas e que têm essas sensações, e essas sensações estão impressas sob a forma de síntese nos seus corpos, no futuro que possa ser desenvolvido, porque se o ser humano passou a ter pensamento acerca dessa síntese, provavelmente outros animais terão isso ao longo do tempo, né? Quase que certeza isso, porque não seria
lógico, apenas uma das espécies. Tanto é que nas diversas seria etnias, né, humanas, só o Homo sapiens passou a ter essa capacidade de formulação de pensamento. Inclusive extinguiu as outras, né, como o Neandertal, por exemplo, que estava na mesma época do Homo sapiens, praticamente, entende? Então, com o passar do tempo, a tendência é que mais outras espécies que têm sensações de síntese possam também desenvolver o raciocínio, criar ideologias e pensamentos, né? Eu acho que, João, eu sinceramente, eu não teria condições de afirmar categoricamente algo dessa natureza, né? Mas eu tenho para mim o seguinte: o que diferencia o ser humano dos demais animais é porque a inteligência do animal é absolutamente a mesma nossa. Se você pegar um cão, um gato, uma ave qualquer, a inteligência de sentidos que organiza o mundo da natureza, eu não tenho a menor dúvida que é absolutamente igual à nossa. O que diferencia o ser humano é que nós temos a capacidade de... Porque como as impressões e a síntese, ou seja, você produz um sistema de memórias do universo e da natureza ou do meio ambiente onde você vive a partir das suas sensações, eu tenho certeza que nós e os animais temos essa mesma capacidade, só que o ser humano ele desenvolveu uma outra competência, uma outra capacidade, que agora estabelecer ordem nessas relações e produzir ideias a partir das sensações. Ou seja, o animal tem a mais absoluta noção espacial. Se um animal passa por um determinado... percorre um determinado espaço, ele aprende o percurso. Se você leva um cão até um determinado ponto, longe da tua casa, e deixa ele lá e volta para casa, ele vai encontrar o caminho de volta, porque ele produziu memórias desse percurso e ele consegue voltar de novo por meio dessas memórias ao ponto de partida. O que ele não consegue fazer agora é produzir novas ideias a partir dessas memórias. Porque ele não tem noção de tempo. Não é, ele não tem essa capacidade, ele jamais teria condições de desenvolver uma ideia de tempo. E o animal, o que muda o animal e o homem é que o homem é o único animal que consegue crer. A capacidade de crer é que nos modifica no mundo da natureza, porque crer é produzir ideias a partir de ideias, e não a partir dos sentidos. Mas isso é um processo natural que aconteceu. Isso pode acontecer novamente, com certeza. Com certeza. Eu também tenho para mim que esse conjunto de memórias produzidos por meio das sensações nos seres vivos, ela também é legada. Por exemplo, tudo aquilo que eu acumulei no curso da minha existência e que eu organizei por meio dos sentidos ou da espiritualidade, por isso a ideia de ancestralidade ela é extraordinária, porque ela explica perfeitamente. Eu vou ainda tratar desse assunto com vocês, porque é um assunto novo para mim, ele só entrou na minha pauta de preocupações agora, então eu ainda preciso organizar um pouco melhor, mas eu gostaria até de conversar das ideias que eu estou elaborando a partir disso. Esse universo que se imprime no organismo, que produz sínteses, estas sínteses transformam o organismo todo. Essas memórias são gravadas e transformam o organismo. E esse organismo, na medida em que ele se reproduz, ele lega essas memórias para as gerações que se sucedem a ele. Isso é o que explica as razões, por exemplo, do comportamento de algumas aves que conseguem produzir ninhos extraordinários. O João de Barro. Olha, não tem... Se fosse na nossa cultura, o João de Barro teria que nascer e ir para a escola para aprender a produzir a casinha dele. Sem a escola, nós imaginaríamos o seguinte: sem uma escola de João de Barro, jamais seria possível ele produzir uma casa sofisticada como aquela. Então, o que permite o João de Barro produzir essa casa? O que viabiliza isso? O fato dele ter recebido das gerações que antecederam a ele, por meio dessas memórias, esses conhecimentos, essas informações. Então, o conhecimento, no sentido rigoroso, como eu trato, ele é legado para gerações futuras, por meio desta relação de espiritualidade. Então, os animais são dotados de espiritualidade. Esse ambiente de sentidos, eles também produzem. E aprendem, nascem sabendo fazer um ninho. E quem me chamou a atenção, João, foi a minha mãe, um dia, ela observando as pombas, essas de casa, pomba rola, né, que a gente chama, que são pomba de casa aqui
tem esse nome aqui entre nós, a mãe um dia me disse, Paulo, as pomba-rolas estão muito preguiçosas. Eu disse, ué, o que que houve? Elas não sabem mais fazer ninho. E aí ela foi me mostrar numa árvore lá o trançamento dos galhos. Ela disse, olha, antigamente as pombas, elas trançavam isso de uma forma tal que não tinha problema nenhum para o ninho. Agora elas colocam um ovo ali e o ovo cai do ninho. Por que isso? Aí eu estava me dando por conta, qual a explicação para isso? Claro, elas começaram a vir se alojar nas nossas casas, tanto que a gente chama elas de pomba de casa, né? Elas começaram a construir ninhos em casa, dentro de calhas e objetos. E aí elas começaram a descuidar da trançagem dos galhos, porque não era mais necessário. Dentro de uma calha, ela tinha proteção. Mas na medida em que uma dessas não produz a casa dela dentro das calhas, e vai produzir numa árvore, ela já não sabe mais fazer um ninho. Então, é um indício, penso eu, né, que confirma essa Mas seria, ideia de legar conhecimento. O conhecimento é legado. seria afirmar que as sensações são passadas pela ancestralidade. As memórias das sensações, sim. A espiritualidade, portanto, seria legado. Por isso que a importância de você produzir uma sociedade que valorize a espiritualidade, porque é isso que vai produzir, vai ser responsável pelas gerações futuras, né? É você ir passando. Isso é uma questão da maior relevância, assim, para a sociedade humana hoje, penso eu. E que explica, né, por exemplo, a índole extremamente dócil dos Imbiá-Guarani. Porque eles são criados num ambiente de intensa afetividade, de tal, que isso vem sendo legado entre gerações, e uma criança Imbiá-Guarani nasce assim, num ambiente de carência de recursos, porque eles não têm mais terras, não têm mais florestas para caçar, para viver, e, no entanto, vivem num ambiente de uma extrema docilidade, aqui, aliás, o que nega também uma outra teoria nossa, aí, dos seres inteligentes, civilizados, que a violência causa, que a pobreza é a causa da violência. Não é. Porque se a falta de recursos naturais e a carência desses recursos gerasse violência, os Ibiá-Guarani seriam pessoas absolutamente violentas, e, no entanto, são extremamente afetivas. Isso se deve ao quê? A essa ancestralidade de afeto, e esse afeto imanente, permanente, né? Vamos ouvir a turma. Pois é, estou falando demais aí, eu estou muito tagarela hoje. Vou silenciar meu microfone aqui, deixo você só ouvidos agora. Bom, eu, na qualidade de neófito, inicialmente eu gostaria de cumprimentar a todos, principalmente o Dr. Paulo, pela brilhante explanação. E essa situação de ancestralidade, essa situação em que foi posta sobre colocação, me fez lembrar de um escritor de língua portuguesa, africano, Miyakoto, que também é biólogo, que ele faz lembrar que, em determinado momento em que acabou a colonização em Moçambique e que se iniciou a campanha política na tentativa de angariar votos nas tribos, chega um político em uma tribo e fala assim: eu vim aqui hoje porque eu vou resolver os problemas de vocês, dessa tribo, que vocês são tristes, vocês são atrasados e vocês não são civilizados. E eu sou o homem que venho para resolver esse problema de vocês. E um negro velho daqueles, meio chefe da tribo, se refere a ele e pergunta se ele já conheceu a história do macaco e do peixe. E Miyakoto diz que o político teve a infelicidade de dizer que não tinha conhecido. E o negro velho começa a explanar dizendo que um macaco caminhava pela beira do rio quando ele observou um peixe. Olhou aquele peixe e, e no pino rapidamente arrancou aquele peixe da água. E o peixe se debatia na mão dele. Enquanto o peixe se debatia, ele falava: como essa criatura está contente, ela estava se afogando e eu acabei de tirar ela da água. E o peixe se debateu tanto e morreu. E ele concluiu dizendo o seguinte: o macaco, se eu tivesse vindo antes e tirado esta criatura da água, ela não teria morrido. Então, esta sensação que nós temos hoje de visão de mundo, como você falou, e acreditar o que é melhor para isso ou para aquilo, não
levando em consideração a cultura de cada um, realmente, me parece que vem a exemplificar muito bem uma das partes da sua palestra. Muito obrigado, era essa a minha colocação.